Olá, Nuno 3, bom dia e boa semana para todos nós. Nós começaremos a aula de hoje fazendo, através desse vídeo, a correção das atividades da semana 1 do PET 4. Nesta semana, o PET propôs um trabalho com leitura e tudo que envolve leitura, né? A composição do texto, a construção textual, a compreensão e interpretação dos textos que nós vamos ler e também linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal sendo os textos construídos com palavras, né? Por isso, chamados de linguagem verbal. E nós temos também textos construídos com linguagem não verbal, que são imagens, gráficos, enfim. Nós vamos começar o trabalho, né, com a leitura deste primeiro texto. O poder transformador da empatia nas relações humanas. Vamos lá. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor Krasnarik, do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina essa capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Este exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos, ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade, para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. O texto é de Alzire Azeredo e foi divulgado na Escola Interamérica. Número 1. Qual é o assunto tratado? O texto trata sobre o poder transformador na sociedade que tem a empatia, né? E por ter um poder tão transformador assim na sociedade, por tornar a sociedade tão mais justa, né? E tornar a sociedade tão mais pacífica, ela citou um autor que chama a empatia de pílula da paz, né? Então, a empatia ela tem um poder tão transformador da sociedade para que ela seja mais justa, mais pacífica, mais coerente, que nós temos que exercitá-la diariamente, né? Colocarmos-nos no lugar do outro sempre que possível. Número 2, o que o autor defende nesse texto? Ele defende que cada um tem um histórico de vida, cada um também julga o mundo ao redor através de suas experiências anteriores, através de seu posicionamento na vida, e que é importante que nós compreendamos que o outro é diferente de nós, né? E que o outro, nós temos de nos colocar no lugar do outro
e pararmos para pensar que o outro não deve agir como nós agiríamos. Nós não temos que julgar o outro com a régua que nós julgamos a nossa vida. Nós não podemos julgar as ações do outro com as ações que nós julgamos serem certas no nosso modo de viver, né? Então é isso que a autora defende. Número 3. Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Transcreva-as, né, no caderno de vocês, onde vocês estiverem fazendo. Eu acho importantes o primeiro período, né, do primeiro parágrafo, que explica o que é a empatia. Então, eu acho importante vocês colocarem, né? A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas, e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Acho importante também dizer que onde fala que as pessoas elas agem de acordo com suas experiências pregressas. Eu acho importante também o penúltimo período do penúltimo parágrafo, que é logo depois de antagônicas, e fala assim: este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional aqui, vou marcar para vocês. Aqui, ó. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional, vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Eu acho essa parte muito importante também. E acho importante também o último parágrafo que diz: fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Aí você fala assim: nossa, professora, aí fala sobre individualidade. Mas o texto não vem todo dizer que nós não somos uma ilha, que nós somos parte de um todo? Sim, nós somos parte de um todo. Até na pergunta de número 6 fala isso, né? Nós somos parte de um todo, sim. Nós não somos uma ilha. Porém, cada um de nós tem sua individualidade. Nós todos temos coisas que não são compartilháveis, né? Que são nossas dores, nossos sentimentos, que são nossos pensamentos, nossos ideais, a perspectiva que nós temos da vida. Isso ninguém pode ter igual a você, por mais que seja parecido. Ninguém sente igual, pensa completamente igual, ninguém está na própria pele do outro, né? A gente tenta se colocar no lugar do outro. Então, nós temos sim a nossa individualidade, e essa individualidade faz parte da construção de uma sociedade, da construção de um mundo. E é necessário que nós entendamos que, apesar dessa individualidade, nós precisamos respeitar, né, o outro para que nós construamos uma sociedade melhor. Vamos aí, número 4. Relate uma situação vivida por você onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. Isso aí é um relato pessoal, cada um coloca uma experiência que teve, tá? Número 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre pessoas? Isso já foi perguntado, porque já está dizendo, que não falou qual a importância para você, né? Porque aí seria uma resposta pessoal. Mas a gente já disse antes. A importância desse sentimento é que
A partir do momento que nós nos colocamos no lugar do outro, compreendemos que o outro pensa diferente, sente diferente, tem suas próprias opiniões, suas próprias perspectivas de vida, a partir desse momento nós estamos construindo uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais humana, tá? E é assim que nós aprendemos a conviver com as diferenças. Número 6. Percebendo que o outro só pensa diferente. Que nem sempre, por estar diferente da gente, o outro está errado, está incorreto, o outro é mau. Às vezes, é só diferente mesmo. E o que o autor quis dizer com a expressão? Nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Que nós não vivemos sozinhos. Não existe a possibilidade de nós vivermos sozinhos. Nós, seres humanos. Nós comemos e dependemos de quem plantou para a gente comer. Nós dependemos de quem ajudou a cultivar. Nós dependemos de quem transportou, de quem vende no mercado. Nós dependemos de alguém para cuidar da nossa saúde, como um médico, um enfermeiro, um profissional da saúde. Nós dependemos de, hoje, principalmente na era tecnológica, nós dependemos de quem constrói, idealiza e constrói os meios tecnológicos com os quais nós nos comunicamos. Então, isso eu estou indo muito longe, tá? De maneira alguma nós conseguimos viver sozinhos. Não existe a possibilidade de um bebê sobreviver sozinho, pelo menos até então não. Uma criança recém-nascida sobreviver sozinha. Então, o homem não é uma ilha. Um homem, de um modo geral, ele vive em sociedade. Mesmo se ele viver só com sua família, de maneira isolada, ele geralmente não consegue sobreviver sozinho. O homem é um ser sociável. E já que é assim, nós não somos sozinhos no mundo, né? Como ilhas. Nós fazemos parte, e nós somos parte de uma sociedade, de um mundo, né? De um planeta. Alguma dúvida até aqui? Alguma consideração? Algum ponto que vocês querem elucidar? Vocês podem mandar mensagem para mim, tá? Vamos lá, número 2. É para que a gente leia o texto para responder as perguntas que virão, né, na sequência. E aí vamos lá. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que, às vezes, nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos, em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real, e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno. Aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos. Afinal, estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem, inclusive, incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu conteúdo ser compartilhado.
É difícil entender que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, o que é o que temos acesso, na maioria das vezes nas redes sociais. Mas se os 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais, ou seja, nas imagens, né, no que é mostrado, gente, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida no momento de afirmar o valor da sua personalidade, ao fazer o seu check-in na rede social. De preferência, tenha isso em mente. Então, nós podemos aí no final, né, gente, é muito importante que nós sigamos as pessoas que fazem com que a gente se sinta bem. Pessoas que não postam uma vida que seja mentirosa. Fotos extremamente modificadas por aplicativos, né, que melhoram, entre aspas, a aparência. Pessoas que ganham para estar nas redes sociais. Nós não podemos esquecer que muitas blogueiras ganham para estarem lá. Na verdade, elas ganham para isso, né? Não é algumas, todas elas ganham. Nós não podemos esquecer que elas recebem roupas, sapatos, maquiagens, produtos de cabelo, comida. Então, se você não tem a mesma variedade de alimentação, se você não tem o guarda-roupa tão variado e tão requintado, sapatos tão bonitos, ou uma quantidade imensa de sapatos, ou se você não tem toda uma penteadeira com 14 gavetas cheias de base, corretivo, lip tint, rímel, elas ganham tudo isso, né? Então, algumas vidas não é só que é de mentira, né? Mas é porque é muito difícil que nós, seres humanos, réis mortais, entre aspas, nós, seres humanos que trabalhamos de maneira assalariada, que nossos pais trabalham de maneira assalariada, é muito difícil que a gente consiga tudo isso. O texto é de Alexandre Bortoleto. Se vocês ouvirem um miado de gato aí, esqueça, tá? Me perdoe. Número 1. Qual o assunto tratado nesse texto? O assunto desse texto, o assunto principal é a influência, né, das imagens repercutidas nas redes sociais na nossa autoestima, né, no modo como nós vemos a nossa vida. Número 2, transcreva abaixo as palavras-chave do texto. O que são palavras-chave, gente? São palavras que costumam resumir os conteúdos de um determinado texto, de um artigo. São palavras que contêm grande significado dentro do texto. Então, redes sociais, autoestima. Redes sociais, né, é uma expressão, ou uma expressão, ou uma palavra, né, que é um nome de uma coisa que existe. Então, redes sociais é uma das palavras-chave, autoestima é uma das palavras-chave, insegurança, personalidade, imagens irreais, são as principais palavras e são as palavras que eu considero palavras-chave desse texto. Número 3. Classifique os trechos abaixo em informações principais e informações secundárias do texto, tá, gente? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. O texto, ele visa, né? Ele tem como assunto principal falar sobre a influência das imagens que são divulgadas nas redes sociais. E essas imagens, quando eu digo imagens, não são só fotos, não, tá, gente? É a percepção que é passada da vida das pessoas, seja por texto, ou por foto, ou por desenho, nas redes sociais, tá? Não é a imagem só. Então, são as imagens que são divulgadas nas redes sociais, o impacto que elas causam na nossa autoestima, no que nós pensamos sobre nós mesmos. Falar que o Facebook, Twitter, Instagram são ferramentas interessantes é uma informação secundária. Ela não está dentro do assunto principal, que é
a influência negativa que o uso das redes pode trazer para a nossa autoestima. Só está falando que são ambientes interessantes. Então é importante que vocês percebam que é uma informação secundária, não é uma informação principal, tá? Então, IS, vocês podem colocar, que é informação secundária. Segunda chavinha aí. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Isso está dentro do assunto principal, que é sobre o impacto das redes sociais na nossa autoestima? Sim, está dentro do assunto principal. Aqui está falando sobre se sentir menos satisfeito com sua vida. Então, sim, é IP, é dentro de informação principal. Próximo. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Isso faz parte do assunto principal, é uma informação que está dentro do assunto principal, que é sobre as redes sociais, o impacto negativo que elas causam na nossa autoestima. Sim, aí está falando sobre autoestima. Por que que essas redes sociais, as imagens que são nelas divulgadas, podem trazer problemas para a nossa autoestima, trazer problemas para a nossa ansiedade, para a nossa mente. Então, sim, é IP, meu nariz está coçando muito, a alergia. É IP, porque está dentro do assunto principal, é uma informação principal. E o último aí, apenas 7% da comunicação depende de palavras. Massivo 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Essa informação é muito importante. Eu já falei isso com vocês, que o corpo da gente fala, as imagens falam, aquilo que não é verbal, mas que acompanha o texto verbal fala muito, traz muito significado, mas isso não fala diretamente, não dialoga, né, diretamente com o assunto principal, que é sobre a nossa autoestima, o impacto na nossa autoestima das redes sociais. Então, é um assunto secundário, é uma informação secundária, então vocês podem classificar como IS. Leia o texto abaixo e responda as questões. Então, número 3 aí, observem, né, esse gráfico que fala sobre pessoas PCDs, pessoas com deficiência, e aí fala 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Quais são esses tipos de deficiências principalmente, né? 35 milhões de pessoas são cegas, 13 milhões têm deficiência motora, 2,5 milhões têm deficiência mental e 10 milhões são pessoas surdas. Esse asterisco aí mostra que algumas pessoas possuem mais de um tipo de deficiência. Por isso o número não bate, né? Vocês podem perceber, eu até dei uma pausa aqui, que a informação é de que 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, e aí o número 35, 2,5, 10 e 13 não fecha. Mas é porque muitas pessoas têm múltiplas deficiências, né? É isso. Número 1.